Oi galera, meu nome é Zayla. Olha só, hoje eu tô aqui no quadro Meu Processo, a convite das 7 e 8. E eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha relação com a dança Vogue, com toda essa estética e possibilidade de se movimentar e performar, ok? Vamos lá então responder a primeira pergunta aqui, que é: quando você começou a treinar Vogue? Eu comecei a treinar Vogue em 2017, entendeu? Dentro de um apartamento com as minhas amigas. Então a Ruana T, que ela é uma pioneira, mãe da Unique, né? Uma house que ela acabou de abrir aí há umas 2 semanas atrás, com o Drew Lahaya, que é um legendary father, pai da House of Lahaya, lá de São Paulo também, que eram 2 pessoas próximas a mim. Que aí foi quando a gente começou a assistir muito vídeo, escutar muita música, e a gente já tinha essa relação com o coletivo Homem, que aí tem o Félix Pimenta, que é um pioneiro da cena de baile também. Também tem o Flip, que também é legendário, aí, pessoa presente dentro da comunidade. Então a gente frequentava muito os rolês da Homem também, tocava muito house, tocava muito Vogue. Então a gente já entendendo que a gente já tinha esse movimento dentro da cena, enquanto pessoas que frequentavam a noite de São Paulo, a gente já estava ali também vivendo toda essa comunidade, não sabia. Então a gente conseguiu também ter as pistas, esse momento de festa, onde a gente mais treinava, onde a gente mais tinha esse momento para poder gastar mesmo os moves, os dip e tudo, e entender que ali era um espaço incrível também e super necessário para a gente poder estar treinando. Então a gente teve essa vivência de ficar o dia inteiro dentro de casa também, treinando juntos ali, porque também teve uma época que foi no começo do ano assim, então tava tendo bastante intensivo de dança nos estúdios. Então a gente pegou esse movimento que a gente conseguiu ficar junto, né? Eu e o Andrew morava junto e a Ruana veio lá do sul pra ficar com a gente, então a gente ficou fazendo esse outro intensivo dentro de casa. E aí logo também tinha uma ball, que era verão, então a gente ficou se preparando para essa ball. Então eu começo a treinar o Vogue a partir disso, a partir desse incentivo que eu recebo da Ruana para poder caminhar nessa ball, e também frequentando as festas organizadas pelo Coletivo Homem e outras festas que eu também frequentava na noite de São Paulo, que ele é clubber, né? E daí é isso, e já tinha feito aula de Vogue com a Fran antes, que é uma pessoa que ajudou muito aí a espalhar a dança Vogue no Brasil todo, né? Uma pessoa que acho que todo mundo já fez aula com ela, seja de wax ou de Vogue. Então eu já tinha feito aula com ela também, porém o treino mesmo de falar, gostei, é isso, me vejo nisso, isso faz sentido pra mim, foi nessa época de 2017. Próxima pergunta aqui quais foram as suas dificuldades no começo? Bom, eu acredito que no começo eu demorei para entender um pouco dessa energia que a dança ela traz, assim, falando dessa estética, né, da dança Vogue, que ela pede, né, que é essa coisa que a gente fala do cante também, né. O que é o cante? É você ter carisma, ser única, nervosa e talentosa. Juntando todas essas letrinhas, a gente tem cante. Então, cada letra tem um significado. Charisma, unique, nervous, talent. Meu inglês péssimo. Mas acho que é isso, traduzindo pro português. Ser carismática, ser única, nervosa, talentosa. Então isso é uma coisa que você demora para acessar.
Então, pensando em dificuldade, em como que você vai entendendo que é uma dança que fala sobre muita coisa, que não é só sobre fazer qualquer movimento, é sobre história, é sobre a sua vivência, sobre você colocar o seu corpo ali para falar em um outro lugar. Acho que eu tive um pouco de dificuldade para acessar isso, porque eu, junto a isso, tive que me colocar socialmente também. Essa dança, essa cultura, ela tem bastante influência na minha transição, no meu momento que eu me encontro enquanto um corpo trans. Então, quanto mais a transição foi fazendo sentido para mim, quanto mais eu fui ganhando força para me colocar socialmente enquanto travesti que eu sou hoje, essa energia do Kant, essa energia do Vogue, ela veio fazendo mais sentido para mim. Então foi uma coisa assim ao lado da outra. Então acho que foi um pouco de dificuldade, foi. Mas eu olho para tudo isso e faria tudo de novo. Valeu muito a pena toda essa dificuldade. E acredito que no final acabou sendo uma dificuldade legal, assim. Então, foi uma dificuldade que foi muito importante, fez muito sentido pra mim, que nenhuma outra estética de dança tinha causado em mim antes. Então, toda essa potência que essa dança também teve na minha história, na minha vida, a partir desse lugar também. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui na minha cola. Quais são as suas referências? Bom, gente, eu acredito que não tem como, né, falar de Vogue Femme se a gente não pensar nas maiores, nas mais velhas, na nossa ancestralidade que veio antes da gente. Então a gente consegue entender aí que a Laura, Sanaya, Leiomi, são nomes que a gente tem aí enquanto figuras transfemininas que foram muito importantes para que a gente tenha aí a dança Vogue Femme bem sólida hoje. São referências para muitas pessoas, entendeu? São as que vieram antes lá, são international femme queens, trans womans, né, transfemininas, que fazem parte das pesquisas de muitas pessoas, né, de muitos estudos. A gente consegue identificar que, por exemplo, eu, nas minhas relações, eu olho para um lado, eu vejo uma amiga minha dançando, ela vai ser minha referência também. Eu vejo uma filha minha dançando, ela vai ser minha referência também. Então, a gente consegue entender que desde lá até o dia de hoje, as referências elas estão aí, né? Elas fazem parte do nosso cotidiano, mas também quis começar falando sobre essas referências mais ancestrais, mais velhas, por entender a importância que é mesmo se respeitar quem veio antes. Então, esses nomes que eu falei e muitos outros também
São algumas figuras extremamente importantes, não só para a cena, mas para toda essa estética de dança também. Minha família, meus filhos, são pessoas que me inspiram muito. São pessoas transvestigêneras também que me dão muita força e me dão muita base para poder seguir em frente e assim acreditar e ser um suporte para quando quando me der alguma incerteza ou dúvida, eu sei que eu posso contar com eles. Então, isso acaba sendo uma referência para mim também em algum lugar. Minhas amigas também, pessoas que estão próximas a mim, fame queens, travestis que se movimentam dentro da cena também, são corpos que fazem sentido para mim em algum lugar, poder contemplar aquele corpo em performance, poder celebrar em balls, em encontros, a existência dessas pessoas também. Então, são pessoas que também fazem parte das minhas referências e inspirações. São essas. Bom, vamos lá para mais uma pergunta. Próxima pergunta é: com o que você mais se preocupa quando pratica Vogue? Gente, tem momentos que eu consigo me preocupar com algumas coisas, mas tem momentos que eu só deixo tudo acontecer e vai indo na minha performance, assim. Às vezes eu não consigo ficar pensando muito. Às vezes eu, sei lá, eu vou olhar pra alguma coisa e isso vai me sentir. Aí eu vou. Aí eu olhei pra outra, foi. A luz, o ambiente, o espaço, a música. Então acho que quando eu estou praticando Vogue, que na maioria das vezes é nesse lugar mesmo, de que ou eu tô caminhando, ou eu tô ministrando uma aula, mesmo nesse lugar, que parece ser lugares diferentes, ainda assim é esse lugar de que eu preciso sentir toda essa essência, todo esse movimento, porque é sobre uma história que precisa ser contada ali também. Quando eu tô num baile, que aí vai mais pra esse primeiro lugar que eu trouxe, né? De que, aqui eu sinto uma coisa ali, é mais nesse lugar também de se deixar influenciar por toda a energia e tudo que tá acontecendo ali também, né? Pessoas que foram celebrar e serem celebradas nesse espaço. Então é se deixar envolver por toda essa energia também. E acredito que quando eu tô praticando Vogue também, na maioria das vezes é um lugar de quando eu já tô em casa, num lugar que eu treino, seja com outras pessoas ou sozinho, é um lugar também de resgate, né? De também entender que é uma possibilidade de a gente estar movimentando o nosso corpo ali, de a gente estar fazendo, não deixa de ser uma atividade física, não deixa de ser um exercício, mas também entendendo que é um resgate, é um lugar que a gente escolhe estar ali, não deixa de ser acolha, não deixa de ser, mais uma vez, a gente construindo a nossa narrativa nesse lugar de que a gente consegue também entender que lugares que foram negados pra gente, a gente consegue criar o nosso agora também, de se juntar e fazer tudo acontecer a partir dessa prática também. Próxima pergunta: com que eu mais me preocupo quando eu ensino Vogue? Mudado. Olha, eu acho que o que eu mais me preocupo quando eu tô ensinando Vogue é real deixar bem nítido a importância que as pessoas precisam ter com esse conteúdo, com essa cultura, com tudo que eu tô apresentando para elas. Apresento de onde vem em mim esse lugar que eu compartilho e deixo também a responsabilidade no final de tudo do que elas vão fazer com esse conteúdo. Para quem que elas vão estar repassando, como que elas acessam isso e até onde faz sentido o processo que vem no pós, entendeu? Gosto de deixar um espaço de segurança também para as pessoas poderem também se sentirem nisso, se verem, colocarem seus sonhos, colocarem suas inseguranças também, colocarem vontades, desejos neste momento de performance, de gastar a onda mesmo, de se divertir. Então eu acredito que é nesse lugar que eu costumo apresentar para as pessoas, né, essa possibilidade do Vogue quando eu tô ensinando para elas. Tipo, que às vezes é um movimento que é só, tipo, como se a gente estivesse passando um creme. Então, como que a gente entende o que é passar esse creme, né? Qual lugar que a gente pode falar desse toque?
desse afeto também aqui da gente com a gente, sabe? Como que a gente entende também que é um lugar que a gente tá ali pra ser celebrada, mas como a gente se celebra também, como a gente consegue entender que também é uma dança que tá aqui pra enaltecer a nossa existência, como que a gente também se coloca nesse lugar também, né, de se empoderar disso tudo. Então acho que o que eu gosto de passar para as pessoas é que essa possibilidade, ela tá aí para quem quiser, tá aí, todo mundo merece viver isso, experienciar isso. Então acredito que é por esse caminho. Como você equilibra a técnica, a performance e a essência do Vogue? Bom, vamos lá. Eu acredito que quando eu começo a estudar a estética de dança Vogue, o meu corpo ele já carrega bastante estudo de outras danças que me trouxe técnicas, outras danças urbanas que me trouxe técnica. Então não teve como eu não carregar isso para quando eu fui aprender o Vogue também. Então acredito que seja um privilégio, uma bagagem que eu já carrego, isso me ajuda muito. Então já me trouxe um pouco de técnica nesse lugar. O lugar de performance também eu já tive esse contato com os palcos também, fazendo teatro musical. Então é um outro lugar que eu trouxe também para estar em cena, em cima de um palco público. Então eu também já tive essa experiência, então juntar essas duas coisas com o Vogue, né? A estética Vogue, o cante, juntar com a essência, foi realmente só ir dando uma costurada aqui, outra ali, entendendo o que faz sentido e o que não. Dentro desse processo, eu encontrei coisas que fez sentido pra mim, coisas que não fizeram sentido pra mim. E performance é isso, cada dia é uma performance, cada dia é um momento, cada lugar é uma essência, cada situação é uma sensação. Então a performance do Vogue, ela realmente faz com que você tenha que pensar em tudo isso ao mesmo tempo, mas também no final você vai olhar e falar assim, caramba, eu podia ter feito aquilo. Caramba, mas o espaço não ajudou para que eu conseguisse elaborar toda uma performance que eu tinha aqui, que eu treinei, sabe? Então por mais que a gente consiga entender que técnica, performance e essência do Vogue, elas estão aí juntas, a gente consegue entender que nada é certo também. Tudo ali vai acontecer na hora, tem que acontecer. Então eu acho que o equilíbrio, ele vem e vai, às vezes a gente tá equilibrado, às vezes a gente tá meio maluca, também tá tudo certo se desequilibrar. Mas acho que é isso também, o equilíbrio que eu tento encontrar em alguns momentos também é ver que tá tudo bem eu pegar dessas outras fontes que a gente tive acesso, tá tudo bem eu reconhecer que meu corpo já carrega, né, todas essas técnicas, esses estudos, e assim juntar com a essência do Vogue. Se isso vai dar certo, se isso vai dar errado, a gente vê depois do seu certo. Brincadeira. A gente acaba vendo no final, assim, quando a gente olha no todo, às vezes quando a gente ganha uma categoria ou não, quando a gente perde, toma uma coça de alguém, ou então dá uma coça em alguém, a gente vê fazendo sentido ou não nesse lugar, assim, de equilíbrio, né? Bom, galera, esse é meu processo. Muito legal poder compartilhar o meu processo aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui até agora, escutando tudo que faz parte aí e está relacionado ao meu processo. Espero que o meu processo também possa fazer sentido em algum momento no seu processo. Compartilhem o processo de vocês comigo também. Aí se experimentem, se joguem, me conta depois como foi. Me sigam aí nas minhas redes sociais. Eu fiz assim, mas não sei se vai estar aparecendo aqui. Porém, meu arroba é zaila.b. Pode me dar um salve lá, pode falar comigo, fechou? Vai ser uma honra poder compartilhar o processo de vocês também. E é isso, gente. Mais uma vez, 78, muito obrigada e até mais.